Oi, aí pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou o Lelo e vamos lá, né? Eu assisti Escolha ou Morra, nova produção da dona Netflix que mistura um pouquinho de suspense com terror. E como 90% das produções da plataforma têm a tendência de serem ruins, eu mais ou menos já imaginava o que ia acontecer aqui. Podemos dizer que é mais uma bomba da dona Netflix. Bom, como é de praxe neste canal, falarei um pouquinho sobre este filme aqui, lembrando que eu darei a minha opinião e que ela é sem frescura e sem spoiler, ok? E sobre a sinopse, não tem muito o que dizer porque o roteiro é tão raso que acho que a história que tem ali não é suficiente nem para criar uma sinopse. O que eu posso dizer é que dois jovens encontram um game dos anos 80 e quando eles começam a decodificar o bendito, acabam entrando num jogo de vida ou morte, onde, como o título super criativo desta produção já esclarece, você tem que escolher uma coisa ou você pode morrer. Bom, sem mais delongas, vamos lá. Vamos à minha opinião sobre esse filme. Escolha ou Morra é aquela típica produção que bebe de outras obras sem criar nada em cima. Apenas copia mesmo na cara dura. Não tem como não assistir o filme e não lembrar automaticamente de produções como Tron, ou Jogador Número 1, ou até mesmo The Ender's Game, que tem o mesmo protagonista que este filme. Além disso, tem alguns toques de Jogos Mortais, algumas pinceladas de O Chamado, e eu me lembrei muito daquele episódio interativo de Black Mirror da própria Netflix. Ou seja, é a plataforma imitando a própria plataforma. E estaria tudo bem ter essas referências na narrativa se fosse criado algo com elas. Porém, o que temos aqui é uma colcha de retalhos muito da mal feita. Muito porque o filme se limita a apenas seguir bem seguido as premissas das obras que eu citei aqui. A protagonista tem um drama pessoal e muito relacionável com o drama do protagonista de Jogador Número 1. O início do filme lembra muito algumas cenas de Tron. Nossa, me lembrou muito Tron. Muito, mas é porque eu sou velho, né, e eu assisti esse filme. Vocês possivelmente só assistiram Tron, o Legado. Então, possivelmente não vai ser uma referência que todo mundo vai pegar. E o nosso protagonista lembra muito o nerd que ele mesmo interpretou no filme Ender's Game, né? Lembra muito, assim, alguns traços me lembraram. Agora, mas pensando melhor, aquele menininho lá era meio diabólico. Esse aqui é um pouco mais bobalhão. Aqui ele tá mais pra Sex Education do que pra aquele filme. Ok. Retiro o que disse. Mas não retiro o fato de que algumas coisas me lembraram muito O Chamado 3, que, né, nós sabemos que não é um dos melhores chamados. E algumas implicações morais que o filme apresenta me lembraram muito Jogos Mortais. Mas o primeiro Jogos Mortais, né, o do James Wan. Não, né, o que nós temos aí, né, o que nós temos de resto. E aí você pensa, Ok, Marcelo, bebeu lá, pegou umas referências, pegou umas cenas, tá tudo bem. Hoje em dia, né? Nada se cria, tudo se copia. ok, estaria tudo bem se a direção desse filme não fosse completamente anticlimática. Algo que me fez ficar o filme todo pensando em algumas escolhas que eu tinha. Ou eu desistia de assistir, ou eu continuava assistindo aquela jossa. Nada funciona. E eu até daria uma passadinha de pano na história mal desenvolvida se a direção pelo menos entregasse alguma coisa pra gente se prender. Porém, tem cena ali que só existe pra preencher tempo e alguns takes tão longos que não dizem absolutamente nada, que eu fiquei pensando, mas por que o diretor me colocou essa cena tão longa, gente? Pra que isso? Qual a necessidade? Não tinha. E na função de tentar flertar um pouquinho com os Jogos Mortais, eu acredito que o diretor perdeu a mão nas cenas de violência. Na verdade, criou algumas cenas de violência para quem tem fetiche por isso. Por exemplo, na produção do James Wan, existiam cenas bem mais explícitas, até não lembro de tantas cenas tão explícitas no primeiro Jogos Mortais. Mas existiam algumas e elas faziam parte do contexto. Você entendia que elas estavam ali não de uma forma gratuita, mas porque existia um motivo para aquilo. E a gente ia tentar desvendar esse motivo ao longo da história, né? Daí no final a gente descobre que, né, cortou a perna sem necessidade. O que acontece aqui é que o diretor alonga as cenas de tortura, que são poucas por sinal, de um modo extremamente desnecessário. Como por exemplo, a cena da garçonete, que poderia ter sido muito mais rápida e dinâmica, mas ao que parece, o diretor estava curtindo, né, aquela coisa meio
desconfortável que ele estava apresentando pra nós. E olha que não é nada demais, né? A gente já viu coisa pior. Mas sabe quando você percebe assim, será que ele tá curtindo isso que ele tá gravando? Porque, na boa, não parece ser muito necessário. E pessoas, só eu achei a cena da piscina um pouco problemática, né? Acho que faltou um pouquinho ali de noção. Agora, falando em noção, o mais engraçado disso tudo é que com toda essa bizarrice acontecendo no filme, os personagens demoram horrores para ter algum tipo de reação. Quando eles não ignoram o que aconteceu na cena anterior e vão lá de boa comer um miojo, porque, né? Ah, o pessoal morreu aqui? Vamos comer um de galinha caipira, né? Porque não tem por que a gente ficar sofrendo por algo que acabou de acontecer com um ente querido nosso. Culpa novamente da direção, que parece não dar peso para as coisas que estão acontecendo na narrativa. E quem sofre com isso tudo? Nós e os pobres dos atores. A nossa protagonista até se esforça. Ela tem boas cenas e consegue sustentar ali uns momentos dramáticos. Porém, vou me repetir, com um roteiro desses, a coitada acaba ficando refém do contexto pobre que a personagem tem. E o nosso querido amigo de Sex Education tá aqui mais parecendo o meme do John Travolta. Não sabe muito o que fazer com um personagem que não serve pra nada na trama. Escolha ou morra só acerta em alguns pouquíssimos momentos na fotografia e em algumas cenas que foram um pouco melhor pensadas. Também gostei de alguns efeitos práticos, pouquíssimos, porque os efeitos especiais são uma vergonha alheia. Fica atento na cena final que envolve água. Presta atenção. Presta atenção no que está acontecendo ali. Que, meu Deus do céu, que CGI horrível. De resto, o filme realmente parece uma obra criada com base no algoritmo da Netflix. Tanto que bebe também ali, né, da mesma fonte dos anos 80 de Stranger Things. Eu nem consigo dizer que esse filme teria potencial se tivessem mexido um pouquinho ali na história ou se tivesse outra direção. Na minha opinião, eles deveriam ter pego esse roteiro, rasgado, tocado fora e ido criar outra coisa. Uma nova comédia adolescente, uma Barraca do Beijo 4 talvez. Ou talvez uma Barraca do Beijo zumbi. Ah, isso ia funcionar. Vou ligar pra Netflix, tem uma ideia. Já que eles pegam tanto roteiro ruim, por que não podem pegar o meu? Por esses motivos, Escolha ou Morra leva apenas meio alienzinho. Eu realmente gostei de alguns pontos da fotografia e simpatizei com a atriz principal. Eu acho que ela se esforçou, coitada. Não consegui fazer muito por causa do roteiro, mas se esforçou. Pena que todo o resto é tão chato que fica difícil vencer o tédio enquanto você está assistindo o filme. Olha, tentei não pegar o celular, mas foi difícil. Foi difícil. Tentei prestar bastante atenção, até, né, pra tentar encontrar coisas boas, pra falar bem. Mas cada vez mais tá difícil. Bom, mas como eu sempre digo, essa é a minha opinião. E você, já assistiu o filme? Curtiu? Não curtiu? Deixa nos comentários a tua opinião que a gente vai conversando por lá. Esse é o vídeo de hoje. Se você curtiu, dá um joinha. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Eu vou indo lá. Um beijo. Tchau.